benefícios da divisão do trabalho, né? O quanto ela é boa, o quanto ela aumenta o conforto dos seres humanos, o quanto torna a nossa vida mais fácil. Foi no capítulo 1. E agora, no capítulo 2, ele vai perguntar o que leva à divisão do trabalho, que característica o ser humano tem para ele, diferente de todos os outros animais, ter criado, né, esse modo de sobreviver dividindo o trabalho. Essa, então, é a pergunta norteadora, né? A pergunta pelo princípio que dá origem à divisão do trabalho. Ele vai dizer que o que na raiz disso está a nossa tendência a, a barganhar, a trocar as coisas com os outros. A nossa tendência de nos aproximarmos uns dos outros e dizer: olha, eu tenho isso aqui para te oferecer. Eu te ofereço se você me dar aquilo em troca. Tá? Essa tendência para barganhar, ele vai dizer, e essa confiança que cada um de nós tem no egoísmo e no interesse das outras pessoas, porque as pessoas comercializam com a gente não é por boa vontade, né? Se você pensar, a China e os Estados Unidos fazem comércio, não é porque se gostam ou porque são afinados ideologicamente. Eles fazem comércio mesmo brigando, né? Porque um tem algo que o outro precisa. E o Adam Smith vai dizer que quando a gente quer alguma coisa dos outros, a gente nunca chega falando o que a gente quer. A gente sempre chega falando o que a gente tem a oferecer para o outro, né? O quanto aquilo vai ser bom para o outro. Isso é porque, no fundo, intuitivamente, a gente já compreende que o outro não vai fazer nada para nós se ele não tiver uma vantagem pessoal nisso, né? Imagina que você vai comprar um carro lá sei lá, na Fiat, uma marca que eu não gosto, já vou falar, então vou falar dela. Você vai comprar um carro na Fiat, aí você está lá vendo o carro, o vendedor não vai falar para você: olha, compre esse carro, porque eu estou passando dificuldade em casa, minha filha está doente, eu preciso do dinheiro da comissão para pagar meu aluguel. O vendedor não vai falar isso. O vendedor vai enfatizar o quanto aquele carro pode te fazer feliz. Então, eu estava discutindo, não me lembro quem que era, não me lembro com quem na aula passada, que a gente estava falando do Marx, né? Eu acho que era o Felipe, não me lembro bem. Acho Ou que era o eu. Felipe, você, né, Felipe? E aí eu tava falando que Marx, ao imaginar uma sociedade comunista, em que as pessoas viveriam harmonicamente, tal, para aquela sociedade que ele imagina funcionar, o ser humano não poderia ser egoísta, né? O ser humano teria que ser benevolente para com os outros. Nesse sentido, eu acho que o Adam Smith, ele é um psicólogo melhor, ele conhece melhor a alma humana, né? A natureza do ser humano, e ele consegue provar que esse egoísmo, no fundo, não é ruim, né? Esse egoísmo, dentro de uma sociedade em que impera o comércio, ele vai ser bom para todo mundo e para toda a sociedade.
né? Por quê? Porque o padeiro faz bem o seu pão, não necessariamente porque ele ama aqueles que vão comer, mas ele faz bem o seu pão, principalmente porque ele quer trocá-lo, quer vender, trocar por dinheiro e a partir daí satisfazer outras necessidades que ele venha a ter, que não seja o pão. Então, eu acho bem interessante isso, essa percepção que Adam Smith tem do ser humano como um ser egoísta por natureza. E esse egoísmo não é ruim, né? O ser humano é assim, e mas esse egoísmo é o que leva, inclusive, a sociedade a crescer, a produzir mais riquezas, que, que levou as pessoas a pesquisar, a descobrir, a construir um smartphone, um computador. Todo o avanço tecnológico, a gente pode dizer que, de certa forma, é resultado do interesse pessoal e do egoísmo. Então, vamos passar para a leitura, e aí depois a gente conversa um pouquinho mais. Quem pode começar a leitura para nós? Lembrando então que estamos lendo o capítulo 2 da Riqueza das Nações. Caramba, eu vi ali mês 8 já, né? Mês 8. Achei que o computador estava errado. Deixa eu ver quem pode começar. Pode ser o Igor. O Igor mesmo. Cadê o Igor? Pode ser a Ayla também. Cadê esse povo? Pode ser quem quiser também. Pode ser. Prof, já leio para o senhor, um minutinho. Tá. Uhum. Grande Felipe. Gostei Aí, pronto. do avatar de Felipe. Deixa eu abrir um negócio aqui. Professor, tem um problema, não está aparecendo a tela sua aqui, não está projetando. Não está projetando? Não, senhor, não está aparecendo. Pelo menos para mim. Então vamos agora resolver. Eu já li A Riqueza das Nações há um bom tempo atrás, muito tempo atrás mesmo. Uhum. Para ser sincero, eu li alguns capítulos só e para dar aula para vocês. Não sou um grande conhecedor, né? Não, também não, esqueci a maior parte. Eu li na época que eu estava realmente interessado nisso aí. E é um livro grande, né? É um livro grande. Extremamente grande. Eu acho que se comparar ele e Os Miseráveis, dá quase o mesmo tamanho. Uhum. Outro livro grande. Verdade. E o Capital também, do Marx. Eu não sei, nunca li. Eu também nunca li, mas é grande. Eu li mais foi comentários mesmo do Capital, mas é grande. Então, vamos lá. O Felipe começa aí pra gente. Qual parte é o certo, prof? Pode começar por aqui mesmo, o capítulo 2, o princípio que dá origem à divisão do trabalho. Ok, um minutinho. Capítulo 2. Espera aí um minutinho. Princípio que dá origem à divisão do trabalho, beleza. Essa divisão do trabalho, da qual se derivam tantas vantagens, não é em sua origem o efeito de uma sabedoria humana qualquer.
que preveria e visaria essa riqueza geral, a qual dá origem a ela. Ela é a consequência necessária, embora muito lenta e gradual, de uma certa tendência ou propensão existente na natureza humana que não tem em vista essa utilidade extensa, ou seja, a propensão a intercambiar, permutar ou trocar uma coisa pela outra. Então, quer dizer, o ser humano dividiu o trabalho não é por inteligência. A divisão do trabalho aconteceu meio por acaso, né? As pessoas começaram a perceber que produzia mais fazendo uma coisa só e perceberam também que era sempre possível trocar o excedente da sua produção. É isso mesmo, Felipe? Confere aí para mim, e não só o Felipe, mas qualquer outra pessoa também pode. É isso aí mesmo, porque nesse discurso uma vez, o próprio egoísmo humano gera a necessidade de criar mais riqueza, independente do jeito que ela se sente em relação a outra pessoa que ela está querendo trocar. Isso mesmo. Pode continuar? Então, sim. Beleza. Não é nossa tarefa investigar aqui se essa propensão é simplesmente um dos principais originais da natureza humana, sobre o qual nada mais restaria a dizer. Ou se, como parece mais provável, é uma consequência necessária das faculdades de raciocinar e falar de qualquer maneira. Essa propensão encontra-se em todos os homens, não se encontrando em nenhuma outra raça de animais que não parecem conhecer nem qualquer outra espécie de contratos. Dá só uma paradinha, Felipe. Ok. Vamos ver aqui, Amanda tá aí? Natália? Milene? Felipe, eu acho que é eu e tu mesmo. Eu tô assim. Quem tá aí? Quem mais Eu tá aí? também tô. Flávia, tá certo. Também O Igor também tá certo. estamos aqui. Ô, Flávia, então olha só. Desculpa. Flávia, quando fala aqui, ó, essa propensão encontra-se em todos os homens. Eu também tô, professor. A Natália. Eu tô ouvindo só. Tá certo. Então vamos ver se a Flávia explica pra gente aqui. Flávia, quando ele diz essa propensão encontra-se em todos os homens, que propensão é essa? Ou pode ser para qualquer um de vocês que esteja ouvindo também. Quem que dá um chute aí? Talvez por a gente ser um animal racional. Aí por isso que a gente tem essa propensão. É uma saída. Quem foi que falou? Tainara, professor. Tainara, não. Tá. Seria tipo um dom que somente o ser humano tem pelo fato dele ser racional e ter a capacidade de dividir, criar, enfim? Eu acho que está complementando melhor, né? Eu acho que tem tudo a ver com a racionalidade humana, né? Mas é algo que só está presente no homem. É essa disposição para o comércio. O que ele quer dizer, no fundo, que só o ser humano é comerciante. O ser humano tem uma propensão natural para negociar, para barganhar, para trocar, né? E tem tudo a ver, claro, com a sua racionalidade. O Guilherme está sem microfone, tá? Então, essa propensão encontra-se em todos os homens, não se encontrando em nenhuma outra raça de animais que não parecem nem sequer conhecer, né? Você nunca viu um cachorro negociando com o outro. Ele vai dizer mais para baixo. O cachorro, quando quer alguma coisa, ou ele defende a caridade do outro, ou se ele é mais forte, ele avança sobre o outro, né? Mas o ser humano consegue
fazer uma troca. Felipe, vamos lá. Prof, interrompendo, eu acho que não é uma negociação, né? Eu acho. Uhum. Mas, tipo assim, quando um cachorro obedece, Para ganhar alguma ele coisa? aí o cachorro busca para receber uma ração, por exemplo. Aham. Isso não tem muito, tipo, não se encaixa, né? Não teria sentido. Olha Mas, só, isso que você está falando é muito legal. Eu tenho aqui a parte que eu li no papel, né? Que eu li faz 1 ou 2 anos atrás. E eu eu tive o mesmo pensamento que você. Embora Smith vai dizer que não, que o cachorro não tem nada a ver. Olha aqui, ó. Um filhote, ó, quando o animal deseja obter alguma coisa de uma pessoa ou de outro animal, não dispõe de outro meio de persuasão a não ser conseguir o favor daqueles de quem necessita. Ele vai precisar do favor. Um filhote acaricia e lisonjeia sua mãe. Um spaniel faz um sem número de mesuras e demonstrações para atrair a atenção de seu dono que está jantando, quando deseja receber comida. Eu anotei aqui, quando eu estava lendo, não seria troca também, né? Quando o gato alisa a perna da gente, né? Não há aí uma espécie de troca, talvez, de comércio também. porque faz sentido na minha cabeça, né? Se o bicho faz alguma coisa em troca, dá comida, né? Por exemplo. Uhum. Mas só que daí você vem da própria natureza dele. Ele sabe o que você tem. São milhares e milhares de anos de evolução psicológica do cachorro para ele pensar assim. Já vem como instinto já. Já vem como instinto. Então eu acho que não seria muito uma racionalidade, mas só que sim um instinto, uma intuição que o cachorro tem. Ou que a gente mas- moldou ele, né? Sim, a gente pode ter moldado ele. Isso, é uma racionalidade que o ser humano mudou, influenciou no próprio cachorro. Isso, por anos e anos a gente pode ter moldado. Tem um exemplo também, tem até vídeo no YouTube, do experimento de Skinner. Toda vez que uma pomba girava, ele dava comida para a pomba. A pomba estava faminta, né? Aí, com o passar do tempo, a pomba gira mais e ela só ganha comida, ela percebe que só ganha comida quando gira. Depois a pomba já está dando 2 voltas em torno de si mesma para ganhar comida. Aí a gente fala, o ser humano condicionou o animal. Mas o animal deve pensar, olha, eu estou enganando ele, toda vez que eu giro ele me dá comida. Não sei. Mas, enfim, a maioria dos filósofos, eles desconsideram os animais, praticamente todos. Todos, do século XIX para trás. E Smith também, ele vai dizer exatamente isso. O ser humano tem algo especial, né, algo divino, até que a sua racionalidade está acima dos animais. E para Smith, o que diferenciaria mesmo o ser humano dos animais é essa capacidade de comercializar, de trocar. E vai levar, inclusive, a ele superar todos os outros animais. Mas eu concordo com, acho que foi a Clara que falou, né? Pensei isso também quando eu li. Felipe, vamos lá então. Às vezes o homem usa o mesmo estratagema com seus semelhantes. E quando não tem outro recurso para induzi-los a atenderem a seus objetivos, aos seus desejos, tenta por todos os meios servis atingir esse objetivo. Todavia, não terá tempo para fazer isso em todas... em todas as ocasiões. Numa sociedade civilizada, o homem a todo momento necessita da ajuda e cooperação de grandes multidões, e sua vida inteira mal seria suficiente para conquistar a amizade de algumas pessoas. No caso de quase todas as raças de animais, cada indivíduo, ao atingir a maturidade, é totalmente independente em seu estado natural.
não tem necessidade de ajuda de nenhuma outra criatura vivente. O homem, entretanto, tem necessidade quase constante da ajuda dos semelhantes, e é inútil em esperar essa ajuda simplesmente da benevolência alheia. Sim, a gente sempre está precisando dos outros, ele está dizendo, e não adianta a gente esperar muito pela bondade dos outros, que é a tese do egoísmo. Pode seguir, Felipe. Ok. Ele terá maior probabilidade de obter o que quer se conseguir interessar a seu favor a autoestima dos outros, mostrando-lhe que é vantajoso para fazer-lhe ou dar-lhe aquilo que precisa. É isto que faz toda pessoa que propõe um negócio a outra. Dê-me aquilo que eu quero e você terá isso que você quer. Esse é o significado de qualquer oferta desse tipo. E é dessa forma que obtemos um dos outros grande maioria dos serviços de que necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm para o seu próprio interesse. Pensou se você dependesse da boa vontade do cozinheiro, pra... ele falava, hoje eu não vou cozinhar não, eu estou cansado. Né? Pode continuar. Dirigimos-nos não à sua humanidade, mas à sua autoestima. E nunca lhes falamos da nossa própria necessidade, mas das vantagens que advirão para eles. Isso, é aquilo que eu estava falando, né? O vendedor de carro nunca vai falar das necessidades dele. Ele vai falar para a gente o que a gente vai ganhar se a gente comprar aquele carro. Daqui para baixo, acho que não precisa a gente ler. Ele está falando do mendigo. O mendigo depende da boa vontade dos outros, mas muitas coisas que ele faz também baseado na troca. Ele pede esmola, ele compra pão com aquele dinheiro, né? Então ele também está inserido nesse sistema de troca. Vamos pular os mendigos nessa sociedade capitalista. Beleza. Aí. Assim como é por negociação, por escambo ou por compra que conseguimos um dos outros a maior parte dos serviços recíprocos de que necessitamos da mesma forma, é essa a mesma propensão ou tendência a permutar que originalmente gera a divisão do trabalho. Em uma tribo de caçadores ou pastores, por exemplo, uma determinada pessoa faz arcos e flechas com mais habilidade e rapidez do que qualquer outra. Muitas vezes, trocá-los com a dos seus companheiros por gado ou por carne de caça, considera que dessa forma pode conseguir mais gado e mais carne de caça do que conseguiria se ele mesmo fosse à procura deles no campo. Quem está falando disso aí, ele está dando um exemplo de uma sociedade primitiva para dizer que a propensão à troca, ao comércio do ser humano é algo natural, arraigado na nossa natureza. Não sei, talvez se ele tivesse conhecido os índios que nós tínhamos aqui no Brasil, antes de 1500, eu já assisti alguns documentários, me parece que esses índios não funcionavam assim. Né? Não eram tão sociais. Não, ao contrário, eles eram... Não, não tinha tanta separação, ou alguém queria comprar, entre aspas. Isso, não tinha comércio, praticamente comércio zero. A única divisão que tinha era entre homens e mulheres. Tá? E crianças, talvez. Mas o que um homem fazia, todos faziam. Não tinha alguém especializado em fazer nada. Então, talvez esse exemplo pudesse questionar um pouco o que ele está dizendo. Mas é claro que a gente pode imaginar que em muitas sociedades primitivas... Talvez isso seja a realidade. Isso seja a realidade, bem provavelmente, muito. Bem, eu acho que não muito na sociedade
tribal assim mesmo, mas pensa uma proto-civilização, uma civilização mesmo, como a babilônica, a Síria, essas coisas, talvez podia. Bem, é certeza que isso acontecia, né? Uhum. Sim. Se pegar a própria história ali essas histórias da Bíblia mesmo, né, que pode ser lido por esse ponto de vista histórico. Qualquer história na base do rio Eufrates. Uhum. Isso mesmo. Ah, pode continuar, Felipe. Partindo, pois, da consideração de seu interesse próprio, resolve que o faz arcos e flechas será sua ocupação principal, tornando-se uma espécie de armeiro. Um outro é particularmente hábil em fazer o madeiramento e as coberturas de suas pequenas cabanas ou casas removíveis. Ele estará habituado a ser útil a seus vizinhos. Dessa forma, os quais o remuneram da mesma maneira com gado e carne de caça, até que ao final acaba achando interessante dedicar-se inteiramente a essa ocupação e tornar-se uma espécie de carpinteiro dedicado à construção de casas. Da mesma forma, um terceiro torna-se ferreiro ou apacentador de gado. Um quarto se faz curtidor ou preparador de peles ou couros, componente primordial da roupa dos silvícolas. Dessa forma, a certeza de poder perpetuar toda a parte excedente da produção do seu próprio trabalho, que ultrapasse seu consumo pessoal, estimula cada pessoa a dedicar-se a uma ocupação específica e a cultivar e aperfeiçoar todo e qualquer talento ou inclinação que possa ter por aquele tipo de ocupação ou negócio. Uhum. É isso, ele está fazendo aí uma suposição histórica, uma descrição histórica de como se originou, então, a divisão do trabalho, né? Alguém começou a fazer casas, fazer muito bem, fazer casa para os outros, às vezes ganhava alguma coisa em troca, né? E assim foram surgindo as especializações. Beleza. Pode seguir. Na realidade, a diferença de talentos naturais em pessoas diferentes é muito menor do que pensamos. A grande diferença de habilidade que distingue entre si pessoas de diferentes profissões, quando chegam A maturidade. Peraí, pronto. Tá. A maturidade, e em muitos casos, não é tanto a causa, mas antes o efeito da divisão do trabalho. A diferença entre as personalidades mais diferentes entre um filósofo e um carregador comum de rua, por exemplo, parece não por vir tanto da natureza, mas antes do hábito, do costume, da educação ou formação. Uhum. Deixa eu só dar uma. O que ele está dizendo aqui é que a gente se habitua, a gente se acostuma a fazer alguma coisa, toma gosto fazendo essa coisa, né? Não é que alguém nasce com uma predisposição para ser filósofo, não é que alguém nasce com uma predisposição para ser administrador, professor, é que fazendo, né, meio que por acaso onde a gente cai e começa a trabalhar, ali vai se formando, a gente vai aprimorando, né, ali vai se desenvolvendo a nossa habilidade. Eu acredito que seja isso. Pode seguir, Felipe. Ao virarem ao mundo, e durante os 6 ou 8 primeiros anos de existência, talvez fossem muito semelhantes entre si, e nem seus pais, nem seus companheiros de folguedo eram capazes de perceber nenhuma diferença notável. Em torno dessa idade, ou logo depois, começam a engajar-se em preocupações muito diferentes. Começa-se então a perceber a diferença de talentos, sendo que esta
diferenciação vai se ampliando gradualmente até o final, até que, ao final, o filósofo dificilmente se disporá a reconhecer qualquer semelhança, mas, sem a propensão à barganha, ao escambo e à troca, cada pessoa precisa ter conseguido para si mesma tudo o que lhe era necessário, ou conveniente para a vida que desejava. Todos devem ter tido as mesmas obrigações a cumprir e o mesmo trabalho a executar. E não pode ter havido uma tal diferença de ocupações que por si fosse o suficiente para produzir uma diferença tão grande de talentos. Assim como essa propensão que gera essas diferenças de talentos... Pode dar uma paradinha, Felipe. Então, quer dizer, sem essa tendência para barganha, né, para troca, para o comércio, cada um teria que produzir de tudo. Você tinha que produzir do boi ao alface, a sua cama, a sua casa, né? Mas como o ser humano tem essa inclinação natural a barganhar, a trocar, então foi isso que possibilitou o surgimento das várias profissões, ou seja, a divisão do trabalho. Deixa eu ver quanto falta aqui, só para ver. Está acabando quase. Vamos terminar, pode continuar. Assim como é essa propensão que gera essa diferença de talentos tão notável entre as pessoas de profissões diferentes, obrigado. Desculpa aí, tinha um retardado gritando no corredor. Eu imaginei. Casa de colono, é assim. Aqui às vezes tem que desligar também o microfone e dar uns gritos aqui. Deixa eu voltar o negócio aqui. Assim como essa propensão que gera essa diferença de talentos tão notável entre as pessoas de profissões diferentes, da mesma forma, é essa mesma propensão que faz com que a diferença seja sutil. Muitos grupos de animais... Seja útil. Seja útil. Muitos grupos de animais, todos reconhecidamente da mesma espécie, trazem de nascença uma diferença de índole, muito maior do que aquela que se verifica entre as pessoas anteriormente à aquisição de hábitos e à educação. Por natureza, a diferença entre um filósofo e um carregador de rua, no tocante ao caráter básico e à disposição, não representa sequer 50% da diferença que existe entre um mastim e um galgo, ou entre um galgo e um spaniel, ou entre esse último e um cão pastor. Entretanto, esses tipos de animais, embora sendo da mesma espécie, dificilmente têm qualquer utilidade uns em relação aos outros. A força do mastim não se beneficia em nada da velocidade ou rapidez do galgo, ou da sacanagem do spaniel, ou da docilidade do cão pastor. Os efeitos provenientes dessas diferenças de índole e talentos por falta da faculdade ou propensão à troca não são capazes de formar um patrimônio comum e não contribuem o mínimo para o melhor atendimento das necessidades das espécies. Cada animal individualmente continua obrigado a conjugar-se, defender-se sozinho, não dependendo um do outro, não auferindo vantagem alguma da variedade de talentos com a qual a natureza distinguiu seus semelhantes. Ao contrário, entre os homens, os caracteres e as habilidades mais diferentes são úteis uns aos outros. A produção diferentes e dos respectivos talentos e as habilidades em virtude da capacidade e propensão geral ao intercâmbio, ao escambo e à troca são como que somados em um cabedal comum,
no qual cada um pode comprar qualquer parcela da produção de talentos um dos outros de acordo com suas necessidades. Uhum. E terminamos o capítulo 2. É, Quem dá uma comentadinha aí no final, aí, essa última parte? eu não vou falar mais nada não, porque eu tô sem saliva. Tá, dá uma descansada, se recupera, daí você fala. É ruim ler bastante, assim, né? Eu mesmo começar a ler uma coisa grande, às vezes no final eu Não, ler começo. bastante, ler e falar bastante não é ruim. O problema é ler e falar bastante olhando para a tela do computador, que é horrível. Sim. Ah, cadê a. Tá, Milene Alves diz que tá. Não, Milene Araújo que está sem. Alves está sem microfone. E a Milene Araújo? Tá aí. A Milene. Ah, então, a diferença aí entre o ser humano e os outros animais é que o animal, ele não faz, ele não tira vantagem, ele não aproveita para melhorar para todo mundo as diferenças entre eles, né? Então, cachorros de diferentes de raças, com habilidades diferentes, mas não tem essa coisa de um ajudar o outro. Tá? O ser humano, a nossa diferença, então, se um é mais tímido, se um, se um é mais, sei lá, mais extrovertido, outro é mais forte fisicamente, outro gosta mais de matemática, outro gosta mais de poesia, né? Nessa diferença, a gente enriquece a sociedade e todos saem ganhando, justamente por essa propensão que a gente tem a trocar, né? Cada um dá um pouco para os outros do seu excedente em troca de algo para si. Então imagine, por exemplo, que todo mundo gostasse de ser, sei lá, de carpir na roça, né? Ia faltar gente para fazer outras coisas, mas a gente pode aproveitar essas diferenças para o engrandecimento da sociedade. Você pegar, por exemplo, uma pessoa mais introvertida, igual eu sou uma pessoa introvertida, dentro de uma empresa, provavelmente eu tenho pouca habilidade para o comércio, mas posso ter mais habilidade para um serviço mais solitário, que seria um serviço de ler e compreender um texto. Vou fazer. Então, as diferenças devem ser. A gente não pode ver as diferenças como algo ruim, mas como aquilo que se complementa e torna a sociedade como um todo, o grupo como um todo, mais forte, mais competitivo, né? Melhor, mais forte mesmo. E mais rico. Ô, professor, é só uma coisa que eu acho que eu não sei se eu anotei errado aqui. Hum. O escambo gera a divisão do trabalho? O escambo, a troca? Ele gera, né, a divisão do trabalho. É isso? Tá certo, é essa mesma tese. Então, foi bom você falar isso que eu lembrei que eu tinha anotado em cima. Então, eu fiz meio que, na minha visão, que seria tipo um resumo, a essência do texto, né? Seria desse capítulo. Deixa eu aumentar aqui. Então seria assim mais ou menos, ó.
primeira tese do texto. O ser humano tem uma tendência natural à barganha, a trocar, para satisfazer as suas necessidades, né? A barganhar. Essa tendência, como a Milene Araújo falou, essa tendência gera a divisão do trabalho. É ela que possibilita a divisão do trabalho. Porque senão a gente teria que fazer de tudo que precisa para sobreviver. Então, essa tendência para a troca, junto com a divisão do trabalho, possibilita ao ser humano em grupo, produzindo e trocando, né, cada um a sua especialidade, uma vantagem sobre todos os outros animais que são capazes de troca. Então, muito provavelmente seja por isso também que o ser humano dominou todos os outros animais da natureza. Não por sua força, e também, eu ouso dizer, não por sua inteligência. Não só por sua inteligência, mas principalmente pela sua capacidade de agir em sociedade, de se interrelacionar, tá? de contribuir, né? Um faz uma parte, outro faz outra, outro faz outro. Então, aí, agindo, né, em sociedade, somos muito mais fortes do que qualquer outra espécie animal. Do mal dos animais, coitadinhos. Deixa eu ver como é que estão nossos trabalhos aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Sociologia, filosofia e ética. Vamos ver como é que está aqui. Para nota 4. Acho que vou ter que fazer a chamada antes de abrir isso aqui. Vamos para a chamada enquanto resolve destravar. Professor, aquele trabalho tem que entregar até quando? Professor? Oi, tá, eu não coloquei data ainda. Então, vocês... Mas o que eu posso dizer para vocês... Ainda tem tempo, né? Tem, deixa eu dizer até quando que tem tempo. Ah, tá. O tempo final, ó, nós estamos aqui no dia 4. Eu preciso que vocês... Até o dia 27, eu quero recolher todos os trabalhos para no dia 1 de setembro já estar com a nota fechada. Então, é final desse mês, para vocês fazerem. Tá? Agora... Professor, na verdade está muito ruim, cortou o que você falou, não consegui te entender. Tá, eu disse que os trabalhos que eu estou passando, vocês podem já ir fazendo, mas que o prazo final é no dia 27 de agosto. Esse é o prazo final. Entendi. Tá? Para entregar tudo, porque eu vou fechar a nota 4, nessa data. Beleza, obrigado, professor. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Professor, você postou mais trabalho? Espera um pouquinho só. Ah, você vai postar ainda, né? Eu postei alguns, deixa eu te mostrar aqui. O último que eu tenho aqui é do liberalismo. Isso, o que a gente tem? Esse daqui não está contando, não, é só aqui. A avaliação, vocês fizeram uma provinha de marcar X, não fizeram? Primeiro. Sim.
Então, a gente tem essa avaliação que valeu 40 pontos e aquele do vídeo do liberalismo, o vídeo, que valeu mais 20 pontos. Então, até agora 60. Hoje eu não vou passar trabalho, não. Se eu passar, eu passo na outra, já perguntando já do próximo capítulo e desse de hoje também. Beleza? Então, até agora, são só 2 trabalhos que eu passei. Um valendo 40, outro valendo 20. Mas vou passar mais antes do final do mês. Tá, eu achei que você tinha passado mais, esses 2 aí eu fiz. No final, quando você vai fazer a chamada, tem como eu descer e ver a do Felipe Rocha? Eu não me lembro se eu fiz essa prova ou não. O Felipe Rocha ou o Felipe Otávio? Sinceramente, não fiz essa merda, eu acho. Essa daqui, Felipe? Não, aqui ninguém tá com nota. Você pode ter feito, é porque eu não corrigi ainda, a nota não aparece aqui. Ah, tá, não, bem, não sei, talvez eu acho que eu perdi a notificação do Classroom. Isso. Aí, caso você não tenha feito, você pode fazer depois, não tem? Beleza. É a coisa mais fala. Uhum. Pessoal, então vamos lá. Chamada rapidinho. Amanda. Presente. A Natália. Presente. E a Ayla. Presente. Bruna. Bruno. Camila. Presente. Celso. Diego. Felipe. Mandou presente no grupo. Quem mandou presente no grupo? O Celso. Felipe Pires. Flávia. Presente. Opa. Giovana. Presente. Guilherme. Gustavo. Presente. Hugo. Professor, o Guilherme está presente. Ele põe no chat. Hugo presente. Presente também. Igor. Acho que foi o primeiro a entrar aí, acho que está presente. Uhum. Se não me engano. Janislene. Presente. É você que vai fazer um trabalho comigo, Janis? Resumo expandido? Isso. Uhum. Tá, vocês vão fazer mesmo? Já sabe? A gente estava vendo, mas acho que a gente vai fazer sim, professor. Tá, beleza. Uhum. Tá. Jaqueline. Presente. Jennifer. João. Presente, professor. A Jennifer também está presente. O Júlio. Eu acho que ele está presente, parece que eu vi ele entrar. Karina. Bom. Kelly. Presente. Professora, eu tô aqui. Karina. Aham. E o Júlio tá aí também? Ah, o Júlio eu não vi, não. Uhum. Sei lá. Kelly presente. Larissa. Larissa. Presente. O Léo tá aqui, professor. Tá. Letícia. Presente. Luana. Presente. Luiz. Marcos. Maria Fernanda. Presente, professor. É o Marcos. Matheus Visconcini. Presente. Matheus Brolese. Presente. Maicon. Presente. Helene Araújo. Presente. Helene Guerra. Milene Guerra, acho que estava ali, parece que eu vi ela por aí. Ela mandou presente no chat, Tá. professor. Natália. Presente, professor.
Renan, pessoal, quem respondeu, se quiser ir saindo para outra aula, pode ir saindo, tá? Tranquilo. Renan? O Renan está presente, professor. Presente. Painara? Presente. Ô, professor, o Felipe tá tentando entrar na primeira aula, ele conseguiu normal. Agora na sua ele tentou e não conseguiu. Acho que é a internet dele. Felipe Antônio. Obrigada. Painara já respondeu? Já, né? Sim, sou eu, professor. Vinícius Vieira? Vinícius Borsato? Paulo? Presente, professor. E Paula? Pessoal, então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação de quem participou aí, né? Principalmente Felipe, que leu para a gente o tempo todo e participou, Tainara, Flávia, Milene, valeu, até quinta-feira. Professor, Júlio está presente, eu tinha ido no banheiro e não respondi a chamada. Vamos aqui, então. FG. Ok. Beleza, gente? Obrigadão, professor. Até mais. Até. Valeu.